Carne suína bate recorde no Brasil e anima indústrias para os próximos meses. O povo resolveu comer mais porco? Pois é, você sabe que isso impactou para nós aqui também, né? Na a questão da Frisia, que é uma indústria de grande porte que está com a gente, e a gente tem destaques também na carne de frango também, com o Catar, as exportações. Eu vejo que a carne suína, Márcio, ela tem como a de frango também, as aves, né? Eles têm um ponto interessante que o processo deles é muito, a gente vamos falar assim, redondinho. Em que sentido redondinho, né? Eles têm um ciclo muito bem definido, conseguem colocar animais com muito padrão. Os suínos, inclusive, quando nasce, né, eles fazem uma seleção, eles trocam o leitãozinho de uma mãe com a outra para deixar tudo com o mesmo tamanho, com a mesma porca. Até pelo teto da porca, uma que tem o teto virado para cima, outra para baixo, um maior ou menor, eles vão adequando, eles vão padronizando. E eles conseguem no suíno fazer o que já se faz no frango, né? O frango você tem um ciclo também muito definido e padronização. A padronização é algo que o mercado sempre corre atrás. A hora que se vai a um restaurante, por exemplo, você tem que sempre comer a porção no mesmo padrão. O teu e o do vizinho tem que ser iguais. E ela passou a carne suína e as aves, elas conseguem fazer um ponto de industrialização muito mais eficiente do que o bovino. O que eu quero dizer com isso, né? Se você for no supermercado, você tem várias opções para você adquirir de carne suína. A in natura, você tem uma que vem temperada, você tem outra que já está assada, você tem uma série de coisas e isso permite, ampliando esse leque, que você tenha um consumo maior. As aves também, né? Também tem esse mesma linha, né? Então o Brasil, que consumiu 16 quilos de carne em 2021, carnes suínas, né? Registra uma alta na Alegra, que é a nossa indústria aqui da região, de 20% de faturamento no mesmo ano. Para nós é uma grande notícia. Alegra que veio durante muito tempo, né, trabalhando no vermelho, trabalhando com dificuldade e conseguindo aí sair dessa questão negativa e consolidar a questão da suinocultura em nossa região. Porque se uma indústria como a Alegra não consegue fazer o processo dela como um todo, né, realmente a gente acaba com a suinocultura por aqui, né? E a avicultura também, viu, Márcio? A avicultura também foi destaque, né? Os embarques para o Catar aumentando 40%. Veja como é importante o trabalho do mercado internacional, né? Conseguir colocar produto no mercado, que é uma tendência a gente começar a exportar proteínas em vez de exportar grãos. A gente acredita que isso pode ser um bom futuro para nós. Claro que é um mercado mais perecível, é um mercado que tem que acontecer, vamos dizer, aquele suíno chegou no seu ponto de abate, e esses pontos são muito bem definidos, a janela é muito pequena, né? Ele precisa seguir para o abate, precisa ser colocado no mercado, precisa de resfriação, precisa de uma série de coisas que, quando você tem o grão, a gente não tem esse ponto. Então isso aí é importante a gente trabalhar com muito afinco nesse sentido. Muito bem. Eu acho que não provoque o agro porque ele responde, né? Se você provocar ele, quiser que assim não está muito bom, mas precisamos melhorar, ele vai melhorar sempre. O que mais, Gustavo Ribas Neto? Falando, a produção de grãos, né, deve crescer 36,8% nos próximos 10 anos, né, falando em provocar o agro, né? Então, a gente tem uma eficiência que é impressionante, né? A produção de carnes deve passar de 35 milhões de toneladas no final da próxima década, com aumento de 23%, né? E a produção de grãos aumentando 36%, com uma perspectiva de aumento de área
de até 17%. Da onde vem essa área? Essa área vem principalmente das pastagens, né, degradadas que a gente vai convertendo, e vem principalmente dos estudos, vem pelo menos a gente disponibilizar mais variedades, a gente ter mais caminhos para conseguir variedades adequadas, adaptadas a todas as regiões. Isso vai fazer com que a gente consiga ampliar mais. Então, perspectiva de grãos, né, da safra 2021-22, 270,9 milhões de toneladas. Para 2031-32, né, ou seja, daqui a 10 anos, 370,5 milhões de toneladas, né? Então, é um crescimento de 99,7 milhões de toneladas, ou seja, 36,8% dos grãos. Já as carnes, hoje com uma produção de 28,4 milhões de toneladas, uma perspectiva para 2031-32 de 35 milhões. A gente vê que a gente está ampliando mais os grãos e menos as carnes. Então, a gente tem que focar mais num trabalho de mercado, trabalho que foi muito bem feito pela ministra Tereza Cristina nesses anos de busca de novos mercados, como, por exemplo, falamos do Catar há pouco, né? Então, uma ampliação de 6,6 milhões de toneladas, aumentando em 23% a produção. A perspectiva de grãos aumentando em 36,8%, aumentar mais de um terço a produção, e perspectiva de aumento de carnes de 23%, quase um quarto da produção. Então, são números sempre significativos e sempre que estão lastreados em cima de produções recordes, em cima de recordes, como você vem falando, né? Então, é essencial e importante, né, a gente estar preocupado com o mercado, infraestrutura e desenvolvimento. Aí destaque para a Embrapa, né, destaque para as empresas que produzem e pesquisam. Aqui a gente tem destaque na pesquisa, a FT Sementes, por exemplo, né, que produz variedades novas, é quem abriu, a gente fala abriu, porque na realidade colocar as variedades que possibilitou para nós a gente explorar o centro-oeste brasileiro, né, e podem trazer para nós ainda mais destaques no futuro, né? Muito bem, são 7h52. Que mais, nobre Gustavo Ribas Neto? Vamos continuar nos números. Exportação de soja deve ser 20% superior em 2023, né? Então, estimativas para produção, embarque, farelo de soja, óleo de soja, né? Então, deverão totalizar 93 milhões de toneladas em 2023, acima dos 77,2 indicados para 2022. Novamente, números muito representativos, né? O quadro de oferta e demanda brasileira divulgado pelas Safras e Mercados indica esse aumento, né? Na previsão anterior, a de julho, o número era de 91,5 milhões de toneladas. Então, indo um pouco mais além do que já estava previsto. Estima esmagamento de 50 milhões de toneladas de soja em 2023, então, para a gente fazer óleo, né, 48,8 milhões de toneladas foi de 2022, elevação de 2% de uma temporada em relação à outra. Aí a gente vê que a gente tem um crescimento da exportação de grãos, um crescimento da exportação das carnes, mas as carnes perdendo para as exportações de grãos, e aqui, a hora que a gente fala óleo e farelo, perdendo para também a exportação de grãos. Então, é um trabalho para a gente fazer, é um trabalho para a gente colocar. A Argentina é um grande player com muita competência nas exportações de óleo e farelo. Indústrias esmagando produto brasileiro e exportando. Então, aí temos, né, perspectiva de renda, perspectiva de empregos, em cima de um segmento que a gente ainda tem a explorar, né? Então, em julho, a estimativa era de 49,5 milhões de toneladas, a safra indica importações de 100 mil toneladas para 2023, né? Isso na questão dos esmagamentos. Em relação à temporada de 2023, a oferta de soja deverá aumentar 19%, passando de 157,89 milhões de toneladas, né? A demanda total projetada de 146,8, crescendo 14% em relação ao ano anterior.
Então, os estoques finais subir 240%, passando de 3,27 milhões para 11,09 milhões de toneladas, isso falando em grãos. Esse é um fator que é uma segurança para o mercado de alimentos a nível mundial, né? E essa segurança faz, inclusive, com que a gente possa ter preços mais estabilizados, evitando picos. Agora, o produtor tem que estar mais atento, né? Porque a hora que você tem um estoque maior, as pessoas podem segurar as compras, esperar mais as compras e trabalharem melhor como compradores, e aí o mercado pode piorar um pouquinho ao produtor. Então, sempre muita atenção, o produtor tem que estar muito atento para o mercado. O mercado dá a ele, geralmente, ano entre variação de máxima e mínima, aí algo em torno de 10, 15, 20%, né, nas cotações. Então, isso permite, né, com que alguém que trabalhe bem as cotações consiga representar uma diferença boa na produtividade. Muito bem. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, promoveu entre os dias 16 e 18 de novembro o 4º Seminário Nacional de Bambu, no campus da Universidade Estadual de Goiás, em Pirenópolis. O objetivo do evento foi promover a cadeia produtiva e o desenvolvimento sustentável rural e urbano a partir da utilização do bambu nas mais diversas formas. O evento debateu a importância de buscar alternativas de materiais com menor consequência ambiental, econômica e social para diminuir os impactos negativos do clima e da perda de biodiversidade. O bambu se destaca por ser uma das alternativas com grande potencial para diferentes usos, como material construtivo, alimentício, energético, entre outros utensílios. Dá para se dizer que vão fazer uma saudação ao bambu? Na realidade, né? Ou vão fazer um monte de flecha e arco aí para a gente utilizar no ano que vem com o nosso operário ferroviário. Na realidade, para nós é algo que a gente não fica muito na nossa mira, né? Nós temos o nosso destaque aí com como a gente ia falar, soja, milho, as próprias cadeias que estão mais consolidadas, mas a gente precisa estar atento a novas cadeias, né? E eu acho que isso é ponto para a gente saber aonde vai explorar, né, mercado, aonde a gente vai conseguir mais mercado. Então, acho que tudo é válido, né? E aqui fala, né, do Centro-Oeste, né, Pirenópolis, Goiás, então a gente tem que estar atento a mercados, muitas vezes que a gente acaba nem pensa, né, na existência de um mercado de bambu. A gente fica pensando em mercados que a gente está acostumados, e aqui a gente pode ter ações para o pequeno produtor, né? Porque a gente tem, principalmente no nosso Paraná, a média das áreas do Paraná é de 40 hectares, e a gente precisa ter uma produção que as pessoas consigam viver disso, e, além disso, né, consigam fixar família, ter filhos, a gente não trabalhar muito como existe em muitos países, o êxodo rural, né? As pessoas saem do campo, né, vão para a cidade, e aí tem que resolver o problema na cidade, em vez de resolver o problema no campo. Então, tudo que a gente consegue intensificar é importante para nós, para o Brasil, principalmente para os estados do Sul, né, onde nós estamos. O Gustavo, quanto por cento da soja aqui na nossa região já foi plantada? Márcio, a gente está caminhando aí do meio para o final, né? A gente teve um atraso representativo por questão do excesso de chuva, né? Agora a gente já tem um bom tempo aí com o pessoal já podendo trabalhar direto, alguns colhendo trigo, né? Então aí esse atrasa um pouquinho o plantio, mas eu acredito que a gente esteja se encaminhando aí, eu acho que mais de 2/3, até para uns 80%, 85%, 90% nessa batida.
né? Então, a nossa região ela é um pouquinho mais atrasada do que outras regiões do estado, né? Principalmente Ponta Grossa, Guarapava, são as regiões mais ao final do ciclo, né? Então, agora você vai começar a ver bastante também a demanda do pessoal aproveitando essas estiagens para tentar colher o trigo, né? Tentar colocar qualidade no trigo, aveia, azevém, e então aí é o arranque final, que as pessoas não plantam aí quantias representativas no trigo até, e é um desafio para nós, algumas variedades, alguém já fazendo alguns projetos de plantar um trigo mais cedo para não prejudicar a soja, né? E aí a gente conseguir ampliar a nossa produção no inverno, né? Então o trigo hoje é uma cultura para a gente que claro, uma boa cobertura para o solo, é um processo que muitas vezes a rentabilidade é muito prejudicada, mas tem um saldo de fertilizante no solo e tal, mas a gente ainda trabalha para conseguir fazer ciclos mais, entrar mais cedo com o trigo, né? E daí não atrapalhar tanto o plantio da soja, que é a nossa principal atividade. Pessoal, o que é a principal, a cultura do agro? É a soja. Então, a gente está se encaminhando aí para os finalmente. Agora, de qualquer maneira, esse milho que está plantado, ele representa hoje a safrinha, não? A gente chama de safra, né? Mas ele realmente a safrinha, né? O safrão o que chamava-se de safrinha. Aí a gente vê como a tecnologia, né? Como o desenvolvimento de variedades, o desenvolvimento de novas tecnologias, adaptações das variedades, faz com que a gente consiga progredir, né? Então, o fato é isso, é que hoje o volume da safrinha é muito grande, né? Dentro de uma época que não se tinha o plantio do milho, e hoje a gente consegue uma produção excepcional, né? Ó, Márcio, o William Martins, lá da Cefec, né? Bom dia, Gustavo. Broto de bambu substitui o palmito, né? O japonês come muito. Eu, na realidade, a gente faz, viu, Márcio, na fazenda a gente faz broto de bambu também, né? Eu não digo que substitua, mas ele é parecido, vamos dizer, dentro de um contexto, é um pouco mais rígido, menor, né? Mas eu consumo broto de bambu, não sei se se consome, mas Claro, é muito bom, é gostoso e tudo depende da forma como é preparado também, né? Tudo vai da a gente faz preparação. conserva. Hã? A gente faz conserva, né? Não sei se tem gente que faz um outro modo. Acho que tem que primeiro fazer ele conserva, né? Para ele amolecer e tal, essa coisa toda, né? Muito bem. O que mais, Gustavo? Olha, COP27, né? Que é sem assumir compromissos, países concordam com a agenda para destravar financiamento climático. A intenção é apostar em novos modelos de negócio dos bancos multilaterais de desenvolvimento e instituições financeiras internacionais. Infelizmente, essas conferências das partes, as COPs, né, têm sido um fracasso atrás do outro, né? A gente vê que eles prorrogaram, né, era para já ter terminado anteriormente, oficialmente o evento era de 6 a 18 de novembro, né, as negociações seguiram para conseguir falar alguma coisa para não ficar tão feio, né? Então, após duras críticas do país em desenvolvimento, no nosso caso, e também naqueles mais vulneráveis da condução das negociações na ONU, né, pela autoridade egípcia, que como anfitrião assume a presidência neste sábado 19, foi definido um acordo provisório sobre a criação de fundo, uma maneira política e sutil para não assumir a frustração total no avanço desse tema, né? Para o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, com este encaminhamento, a COP dá um passo importante à direção da justiça climática, né? Está querendo dourar a pílula do que ele não conseguiu. Na prática, porém, nada de conclusivo em termos de compromissos, né? Então, os governos concordaram em estabelecer um comitê de transmissão para a COP28, né? E eles fazem uma referência de, eventualmente,
estarem resolvendo os problemas dos colapsos climáticos, né? A hora que a gente tem algo que já começou a acontecer, algo que tem problemas em alguns lugares aí de desastres, de estarem auxiliando nesses negócios, né? Mais o Antônio Guterres no ponto dele, né? Finalmente cumprindo a promessa há muitos anos adiada de 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático para países em desenvolvimento. Resta saber se isso realmente vai vir ou não, né? Porque o Guterres se referiu à COP15, nós estamos falando da COP27, né, que foi em 2009 em Copenhague, quando a comunidade internacional se comprometeu a destinar 100 bilhões por ano para a mitigação de mudanças climáticas nos países mais pobres, entre 2020 e 2025, né, anos que nós estamos, o que não aconteceu. Então, todo mundo naquela tradicional, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, esse, infelizmente, foi o resultado da COP, que realmente as pessoas todas destacam a importância do meio ambiente, a importância do equilíbrio, a importância da sustentabilidade, e da hora que o pessoal fala, tá, então vamos pôr a mão no bolso, né? Daí ninguém quer pôr a mão no bolso para resolver esse problema.